Olá, pessoal que me segue no curso Regra, tudo bem? Alguns candidatos, alguns alunos pediram, Elião, dá para você gravar um vídeo falando um pouquinho desse tema de redação do Enem, que causou tanta polêmica, né? Esse tema de redação que muita gente achou fácil, que muita gente achou difícil, e aí por diante. Então, eu falei, vou gravar um vídeo para vocês, meus alunos, meus seguidores, para que vocês possam ter um parecer do Elião, que com certeza vai destrinchar todo esse mistério do tema. Então vamos lá. Para falar um pouco desse tema, nós vamos projetar o tema para que você possa dar uma olhada comigo na tela aí. Ah, eu estou com a prova amarela aberta aqui. Estou abrindo aqui o tema de redação para você. Para a gente começar falando do tema, nada melhor do que ler o tema, né? Então, é desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Então, para mim, para o começo de conversa aqui, eu achei uma frase muito longa, né? Eu achei uma frase que não tinha necessidade de ser tão longa assim. Eu poderia ser mais direta, mais objetiva, né? Porque a gente está acostumado com persistência da violência contra a mulher no Brasil, né? Intolerância religiosa no Brasil. As frases mais curtas, né? E aí causou um pouquinho de dúvida para o candidato. Que desafios são esses, né? Primeiro, que desafios são esses? São problemas, né? E aí eu ensino você, meu aluno, você que é meu seguidor, eu sempre falo, desafio é problema. Problema um, problema dois. Então, você teria que ter pelo menos dois desafios para poder trabalhar com a temática, certo? Esse é o primeiro passo. Outro passo é enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado. Ou seja, o trabalho de cuidado, né, que muita gente inicialmente não sabia o que era, e aí você, meu aluno, você candidato, já, você que me segue, você já foi ler o texto motivador, aquilo que eu falo para você, leia o texto motivador com atenção, para que você possa realmente saber o que está pedindo, né, no tema de redação. Só que a palavra principal aqui é problemas para enfrentar essa invisibilidade. Seriam as três palavras, né? Invisibilidade do quê, Elias? Né? Do trabalho de cuidado, tá? Então, assim, muito se falou nessa questão, muito se falou nesse tema, com certeza uma frase muito longa, né? Mas, assim, dava para trabalhar. E aí, eu sempre falo para o meu aluno, leia o texto motivador, e para ler o texto motivador é importante, por que que é importante? Porque, na verdade, você vai tirar do texto motivador elementos, tá? Para que você possa trabalhar dentro do seu texto. E aqui eu estou subindo um pouquinho já para mostrar para você os textos motivadores. Está um pouco ampliado, né? Você está vendo aqui o texto 1, um pedacinho do texto 4, para cima aqui um pouquinho do texto 3, né? Eu estou ajeitando aqui para mostrar para você. E aí começa assim, né? O trabalho de cuidado é essencial para a nossa sociedade e para a economia. Ele inclui o trabalho de cuidar de crianças, idosos e pessoas com doenças e deficiências físicas e mentais, bem como o trabalho doméstico diário, que inclui cozinhar, limpar, lavar, consertar coisas e buscar água e lenha, né? Então aqui está falando que é esse trabalho de cuidado. Só que fica bem claro para nós que esse trabalho de cuidado, né? Esse trabalho de cuidado é muito mais feito pelas mulheres, com certeza, aqui, né? Está claro no texto, e que é esse desafio da invisibilidade. Por que invisibilidade? Porque, na verdade, a mulher não é vista com bons olhos, ou tanto faz se a mulher trabalha ou não trabalha, né? Essa questão é invisível, entendeu? Essa questão não tem uma visibilidade para a sociedade. Então, aqui começa, para mim, o primeiro grande problema, né? Essa invisibilidade. Eu trabalharia com preconceito, né? No meu D1, eu trabalharia com machismo estrutural, com certeza, né? A gente poderia trabalhar com machismo estrutural, né? E creio também que a gente poderia, com certeza, falar um pouquinho, né, da comparação com os dias de hoje, onde a mulher conquistou seus direitos, né? Poderia relacionar com a questão antigamente, né? As mulheres eram praticamente, né, é, escravas, né, do homem, serviam ao homem, né?
não tinham capacidade nem para votar. Você poderia puxar esse fato histórico, né? Que o machismo é estrutural realmente, né? E aqui tem um dado estatístico interessante nesse texto 1 que fala lá, né? As mulheres são responsáveis por mais de 3/4 do cuidado não remunerado, né? E esses 3/4 eu transformaria aí, né? Parafraseando um grande aluno meu, 75%, certo? Então, eu usaria esse dado estatístico também, do texto motivador, para dizer desse machismo estrutural aí, tá bom? Outra coisa que eu trabalharia, com certeza dá para trabalhar, isso aí daria para trabalhar de maneira bem simples e bem mais fácil, essa questão que a gente fala aí na, na nossa sociedade hoje, que não respeita, né, o artigo 5º da Constituição. Aí eu trabalharia com descaso governamental, ou inoperância governamental, ou Estado negligente, como queiram, um D2, né? Para dizer que todos somos iguais perante a lei, independente de raça, cor, sexo ou gênero, né? Aí a gente está falando aqui, com certeza, né, desse texto motivador 3, fala assim, a sociedade brasileira tem passado por inúmeras transformações ao longo das últimas décadas. Aí dá para falar dessas transformações, né? Entre as percepções sociais a respeito dos valores e das convenções de gênero e da forma como mulheres têm se inserido na sociedade. Ou seja, dava para retratar um pouquinho da sociedade atual, falar que o Estado é negligente e não cumpre, né, o artigo 5º da Constituição. Com certeza, o artigo 5º seria um bom repertório, né, para esse D2. Com certeza, a gente poderia falar que as leis não são eficazes no país, aí Gilberto de Menstein, né? E no D1, eu falei do D1, da perpetuação aí, né, do machismo estrutural, dessa questão do preconceito, eu trabalharia com a banalidade do mal, a Hannah Arendt, né, onde ela fala que o mal é algo banal na sociedade, esse mal da invisibilidade é algo banal na sociedade, eu trabalharia dessa maneira, D1 e D2. Leão, como é que eu começaria esse texto? A sociedade enxerga esse problema? Não. Né? Então, o ensaio sobre a cegueira, com certeza seria ótimo para que você pudesse começar dizendo que a sociedade é cega e não enxerga esse problema. Certo, pessoal? Vi também aqui uma coletânea muito fraca, né? Uma coletânea que não ajudou muito. Acho que poderia ser melhor essa coletânea, né? O tema é muito bom, isso não posso negar, né? Que o tema é muito bom, né? Que é a pesquisa, desafios dos cuidados, né? Aumenta o número de pessoas que demandam serviços. Isso aí poderia ser uma questão a ser tratada também, tá, pessoal? Aqui tem uma tabelinha, né? Que a gente poderia usar também, né? A diferença de horas semanais entre homens e mulheres, você poderia citar isso no seu texto, tá? Sem problema nenhum. Eu trabalharia dessa maneira, pessoal, faria um texto desse tipo, né? Para que pudesse aí ter uma segurança no texto, com certeza, tá? Mas, volto a enfatizar, né? Aquele que é aluno, aquele candidato que está preparado, com certeza olhou para a redação e mandou bem. Com certeza você, meu aluno, meu seguidor do curso Regra, tenho certeza que mandou bem. Falou, pessoal. Forte abraço.